Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um estudo aqui do nosso canal Lição da Escola Sabatina. Estamos chegando no final da lição de número 11, falando sobre José, sobre os sonhos, sobre todo o enredo que fez dele ser o filho amado e mimado de Jacó, até ser escravo no Egito, ser estado na prisão, ser levantado pelo governo, pelo faraó como governador do Egito. E agora estamos encerrando a lição dessa semana com uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, para que José pudesse, por meio dos sonhos, da graça de Deus, da direção de Deus, ser esse de rapaz mimado, de um rapaz inexperiente, de muitos medos, frustrando de uma vida que poderia ser sido ceifada pelos irmãos, a virar escravo e de escravo virar governador do Egito, a maior nação daquele período da terra. Olha só interessante no comentário Patriarcas e Profetas da irmã Ellen White, no Espírito de Profecia. Já peço para você se inscrever, deixar o like aí, que ajuda demais o nosso canal a ter relevância aqui no YouTube e a divulgar para a sua igreja, sua casa sabatina, que é um estudo que a gente faz diário e semanal da lição aqui, tá bom? Aqui, ó, mostra assim, ó, no princípio da vida, exatamente quando passava da adolescência para a idade adulta, José e Daniel foram separados de seus lares, levados como cativos a países pagãos. Então é uma semelhança muito grande entre a vida de José e Daniel. Ambos foram tirados dos seus lares de origem, foram colocados num outro ambiente, numa outra região, numa outra realidade, com deuses diferentes, costumes, e tiveram que ser diferentes ali, ou fazer a diferença. Isso nos lembra uma primeira lição, né? Que onde a gente for jogado ou for plantado, a gente tem que florescer. Eu acho que é uma lição muito clara de Deus. A gente quer achar o terreno certo, a oportunidade certa, a hora certa de fazer as coisas para Deus, né? E Deus apenas diz: onde você for jogado, floresça. Às vezes a oportunidade vai vir da incerteza e as coisas podem acontecer se a gente permitir que onde a gente está, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa realidade, que Deus ali permita e trabalhe. Aí as coisas vão acontecer. José e Daniel não escolheram os lugares que eles foram mandados. Eles simplesmente foram para lá, mas estando lá, eles moldaram o lugar. Não foram moldados pelo lugar. E aqui uma coisa interessante também da lição, que ela reivindica e mostra a esperança, ó, sem esperança de reivindicar ou a perspectiva de libertação, chamado em uma grande crise para dirigir a nação, e e libertando, ele preservou a sua integridade. Então José, ele foi para um lugar sem esperança de retornar, não sabia qual seria o seu futuro. Mas uma coisa eu acho bem interessante, Deus o colocou lá com um grande propósito, de estar sendo grande colaborador para ajudar numa grande crise, sendo dirigido por Deus para salvar uma nação. Você percebeu que no começo da história de José parece mais um menino sozinho, abandonado pelos irmãos, pela família, com um futuro já determinado, iria morrer como escravo e somente isso, mas ele sai da escravidão até subir o trono e faz com que da sua trajetória de vida ele pudesse salvar vários povos, inclusive a sua família, que o rejeitou no passado e o vendeu como escravo da fome no Egito. Às vezes a gente não consegue entender os propósitos de Deus. O que há 10, 20, 30 anos atrás começou num gesto, num folheto, numa oração, num aperto de mão, num Jesus vai voltar e Jesus quer te salvar, pode gerar na vida de outra pessoa. Nós só saberemos histórias parecidas com essa de José nesse enredo todo de perdão, salvação, misericórdia, justiça, bondade de Deus quando Jesus voltar. Mas essa lição nos deixa bem claro isso. No momento crítico da sua vida, quando fazia aquela terrível viagem do lar da sua infância para ser cativo e não sabia o que esperar no Egito, ele olhava para as colunas, via aquele onde menciona sobre sua família, seu pai, lembrando de Deus e do seu pai. José tinha medo como qualquer pessoa, ele era um adolescente, um jovem quase sendo adulto, mas não era adulto. E olhava talvez pensando no futuro que teria, como seria a sua vida, se tudo teria acabado ali, com grandes incertezas no coração, mas ele tinha também uma grande coisa que fez a diferença. Ele levou Deus consigo. Então ele estava num lugar hostil,
um povo hostil, não conhecia nada, estava ali jogado à própria sorte, mas ele se baseou no norte. O norte dele sempre foi Deus. Eu acho que a grande ênfase da lição, no além dos sonhos de José e da perspectiva de José, foi que em cada trajetória de José, José sempre colocou Deus na frente, Deus sendo guia, Deus sendo a mão que era estendida para lhe ajudar, Deus nos confortando, Deus sendo a misericórdia, Deus sendo a sua sabedoria. E na graça infinita, José pôde fazer boas escolhas. Eu acho que cabe a nós pensarmos que, assim como José, nós também somos diariamente tentados a fazer boas escolhas e Deus está no nosso caminho moldando a nossa trajetória. Por mais que nos sintamos cativos, perdidos e escravos nesse mundo, Deus nos promete um livramento. No caso nosso, é o livramento da volta de Jesus que vai dar fim a todas as coisas. Espero que essa lição de semana possa ter tocado seu coração, você possa ter entendido um pouco mais da vida de José e nesses comentários dos estudos diários a gente possa ter crescido na graça de Cristo. Até o próximo estudo, fique com Deus e tchau!